Algumas filmagens do último ano dos Beatles ensaiando são desesperadoras. A gente vê Paul, George e Ringo tocando seus instrumentos e John num outro canto, isolado de todos, com a Yoko. John não falava com eles, falava com a Yoko e ela repassava o recado. Ela também dava um monte de pitacos no som da banda, cochichando no ouvido do Lennon. Os outros Beatles, claro, ficavam putos com essa invasora, que servia como uma barreira entre eles e Lennon. Os integrantes da banda não podiam nem mencionar a ex-mulher de Lennon, Cynthia. Não admira que a Yoko foi uma das principais causas do fim dos Beatles. Hoje, no Brasil, uma nova Yoko Ono tomou conta do líder de um grupo e não deixa seus companheiros nem citarem a ex-mulher dele. Seu nome? Janja! Não adianta fazer homenagem, chamar cantores, Maria e Rita, fazer jantar de luxo. Logo depois, a Janja já está protagonizando outro barraco e queimando o próprio filme de novo. 3 dias depois de ser homenageada por advogados puxa-sacos querendo apagar o fiasco do Fuck you, Elon Musk, Janja já está causando de novo. A nova treta é uma matéria sobre a biscoiteira que irá ao ar hoje no podcast do UOL e que curiosamente foi divulgada pela tiete sênior do Lula e crush do Zé Dirceu, Vômica Bergamo. Sabe a Marisa Letícia, que foi casada com o Lula por 43 anos, tinha 4 filhos com ele, dezenas de netos e que foi a primeira dama do Brasil por 8 anos? Petistas também sabem, mas buscam escondê-la em alguns momentos. Para agradar Janja, petistas escondem fotos e evitam citar Marisa Letícia. Olha que venenosa! Interessante a escolha de palavras. Mas vamos ao assunto. O podcast do UOL criou uma série de episódios semanais chamada Desvendando Janja e curiosamente não vem puxando o saco da primeira desgrama, como era de se esperar de algo do UOL. Janja é uma primeira-dama diferente de tudo que o Brasil já viu. Suas atitudes, discursos e presença fazem com que ela ganhe fãs na mesma intensidade que acumula haters. Desde que entrou na vida de Lula, Janja passou a influenciar as pautas, discursos e agenda do petista. Afinal, é ela quem está o tempo inteiro ao lado do homem que tem o cargo mais importante do país. Ela não tem mandato, o que ela foi fazer lá? A Janja já se aproxima do Lula como tiete, né? Não importa o lado, sempre se fala de Janja. Primeira-dama, Janja. A gente quis entender como em 2 anos de governo, Janja colecionou polêmicas, juntou inimigos dentro e fora do PT e influenciou decisões-chave no governo. Como todo mundo sabe, tem uma ala do PT que não suporta a primeira desgrama, incluindo o filho do Lula, que chama ela de... E a própria Vômica Bergamo, que provavelmente queria estar no lugar da Janja. E o UOL não só parece fazer parte dessa ala, como também está revelando como a trocadora de fraldas tem ciúmes até da dona Marisa. Na matéria sobre o assunto, a equipe do UOL revela que, em pelo menos 2 ocasiões, petistas evitaram menção a Marisa Letícia, antiga esposa de Lula morta em fevereiro de 2017, para não irritar a Janja. Uma dessas vezes ocorreu no diretório do PT em Brasília, onde há um estúdio chamado Marisa Letícia. Quando Janja foi ao local participar de uma gravação, uma funcionária tirou a placa com o nome da Marisa do estúdio. A mesma funcionária também escondeu as fotos da ex-primeira-dama que estavam expostas na sala do diretório. O episódio também vai contar como a atuação de Janja durante as enchentes do Rio Grande do Sul, incluindo o esforço no resgate do cavalo Caramelo, foi reprovada pelos brasileiros. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo está salvo, graças a Deus. Também relata os bastidores da tentativa frustrada da primeira desgrama de assumir um cargo na OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos,
para educação, ciência e cultura. Janja, cultura. Uma situação específica sobre a memória de Marisa Letícia teve repercussão na imprensa e nas redes sociais. Em 10 de fevereiro de 2024, o perfil de Lula no Twitter postou um texto que havia sido publicado pela Fundação Perseu Abramo no aniversário de 44 anos do PT. O texto original, que estava no portal da Fundação, dizia assim: No começo, era só um retalho de pano vermelho que a Marisa pegou e costurou uma estrela branca por cima. Na publicação de Lula, no entanto, a referência a Marisa foi retirada. O novo texto dizia: No começo, era só um retalho de pano vermelho com uma estrela branca por cima. Luiz Cláudio Lula da Silva, filho de Lula e Marisa, foi à rede social criticar a ausência da mãe. Ele escreveu: Infelizmente tem acontecido umas coisas estranhas. A história da minha mãe, ninguém apaga não. O UOL apurou que, nos dois casos, a ordem para excluir o nome de Marisa Letícia já é implícita. Todo mundo sabe que a blogueirinha do Planalto não pode nem ouvir o nome da antecessora. No governo, existe a percepção de uma rivalidade entre Janja e a memória de Marisa Letícia. Reservadamente, petistas dizem que a atual primeira-dama contribuiu para isso em entrevista ao Fantástico, pouco antes de Lula tomar posse. Presta atenção nesse trecho. Houve machismo porque talvez a figura do Lula por si só se bastasse. E agora tem uma mulher do lado dele, não que complemente, mas que soma com ele algumas coisas, entendeu? Então hoje acho importante olha para ele e também tá me vendo. Isso não acontecia antes, só olhava para ele, né? E hoje ele tem um complemento, é uma soma, que sou eu. Isso não acontecia antes. O público só olhava pro Lula. Hoje ele tem um complemento, uma soma, que sou eu. Essa fala da Janja revoltou quem conviveu com Marisa Letícia, como Junéia Batista, ex-secretária de Mulheres da CUT, que disse, abre aspas, não sei o que ela sabia da vida do Lula sindicalista. Lula só é quem é porque teve uma companheira o apoiando o tempo todo, segurando todos os pepinos enquanto ele estava na luta, na greve. Essa mulher chama-se Marisa Letícia. Para Junéia Batista, desde a posse de Lula existe um apagamento da memória de Marisa Letícia. Eu estava na posse e não vi nenhuma menção à companheira Marisa, afirmou em entrevista ao podcast. Amigos e companheiros de décadas de Lula lamentam o que consideram um descaso com a memória de Marisa Letícia. Ministros e membros da alta cúpula do governo também não se sentem à vontade em citar o nome da antiga primeira-dama em discursos oficiais ou conversas de gabinete, se a Janja estiver presente. Mesmo que ninguém narre episódios de repreensão explícita, comenta-se que a carranca séria de Janja já revela seu desconforto. Até o Lula, quando fala sobre a compra de sua primeira casa, um episódio que é repetido em todas as entregas de lotes do Minha Casa, Minha Vida, menciona eu e minha mulher, dificilmente eu e Marisa, mesmo que ele seja conhecido por citar pessoas nominalmente. Até o Lula tem medo de citar o nome da falecida na frente da Janja. Por favor, me ajuda. Mas isso não surpreende. Se o PT apagou Celso Daniel e mais 7 envolvidos e Toninho do PT, apagar a imagem da mulher que fez Lula é fichinha. Sem falar que o próprio Stalinácio fez o caixão da Marisa de palanque político em pleno velório e depois culpou a falecida pelo triplex. Além de tudo, é ingrato. De todo jeito, essa história é uma das coisas mais mesquinhas que eu já vi na minha vida. Eu nunca gostei da Dona Marisa e ela nunca fez uma ação social como primeira-dama. Mas ela foi a mulher que por mais de 40 anos esteve ao lado do Lula nos bons e nos maus momentos. Ajudou a fundar o PT, costurou a primeira bandeira do partido. Essa senhora deveria ser celebrada e homenageada pelos petistas, e não escondida. De tudo que a Janja apronta,
Essa talvez seja a coisa que mais demonstra como o caráter dessa senhora é minúsculo. Que coisa ridícula. No final, o que chama a atenção nessa história são duas coisas. Os petistas raiz, como o filho do Lula e a Mônica Bergamo, odeiam a Janja. E agora, o UOL, muito próximo da Vômica, está botando a boca no trombone e a Guerra Fria interna está esquentando. E 2, Lula deixa rolar porque acha fofo, acha que a Janja é apaixonada e tem ciúmes dele. Coitado, a Janja é apaixonada não por ele, mas pelo poder e pelos holofotes. E é difícil brilhar quando se está à sombra de uma mulher que era amada pela base de eleitores do Lula e que, segundo um amigo do Lula, foi traída em vida pela própria Janja. Lula, a Janja já disse até que topa se divorciar de você para conseguir um cargo. Não se surpreenda se ela comemorar quando você for encontrar a Marisa. Mas vamos tentar entender o lado dela. A mulher esperou horas e horas em fila para visita íntima. Agora é hora dela se vingar. Janja sabe que o 9 dedos é a galinha dos ovos de ouro dela e por isso quer isolá-lo de seu passado, se tornando a única mulher na história de vida dele. Se tá ruim pra você, imagina pra mim que sou a cara da mulher do Lula. Assim como Yoko Ono, Janja é vista pelos petistas como uma intrusa que chegou do nada, isolou seu líder e tomou conta do pedaço. Vamos torcer para que, assim como a Yoko Ono, Janja cause o fim desse grupo, o PT. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.